Chegamos agora ao quarto tópico da nossa lição. O novo casamento é adultério. Vamos ver como isso é enunciado no Novo Testamento a partir das palavras de Cristo, principalmente, onde fica evidente que quando há um novo casamento, agora não estamos falando do divórcio, que o divórcio nós entendemos como a separação, já não é a vontade de Deus. Mas se vier a acontecer, nós vamos ver agora um outro contexto que geralmente quem se separa acaba tendo que lidar, né, ou se sente tentado a isto, que é a questão do novo casamento. E como Jesus, na pergunta A, demonstra que quando alguém se divorcia por outros motivos que não seja a infidelidade ao voto matrimonial, e aqui eu abro um parênteses, essa expressão infidelidade ao voto matrimonial diz respeito a uma expressão que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 32, quando diz assim: porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, algumas versões bíblicas apresentam a palavra adultério, mas a palavra no seu original é fornicação, que diz respeito ao ato sexual antes do casamento. Então, a noiva, ela, de certa forma, enganou o noivo, né, dizendo que nunca tinha estado com outro homem, e na noite de núpcias, o jovem descobre. Contrariado, a lei permitia que, então, ele cancelasse, né, aquele casamento. Então, esta expressão infidelidade ao voto matrimonial está relacionado a essa expressão e a este contexto. Então, vamos lá. Como Jesus demonstra que quando alguém se divorcia por outros motivos, a não ser por esse mencionado, a pessoa que se separa, na verdade, responsável pelo potencial adultério do cônjuge. Porque abandonando, a pessoa vai ficar livre e, às vezes, o sentimento da solidão, né, faz com que ela busque um outro relacionamento. Meio que eu já estou respondendo, mas vai lá, Tiago. É isso mesmo. Aqui nós percebemos, desde o início da lição, nós vemos enfatizando a importância do único casamento, a importância do casamento vitalício. Mas aqui vem trazendo situações de divórcio. E aí, quando nós pegamos esse caso aqui em específico, por exemplo, e se acontecer? O ideal é que não aconteça, né? Tivemos o casamento ali. Mas se acontecer, aqui nós vemos um risco, que aqui diz o seguinte, em Mateus, que essa pessoa, ele faz com que ela cometa adultério. Então, aqui ele colocou, né? Então, agora, o casal separado, as pessoas estão ali em condição de uma tentação maior, né? Vamos assim dizer, né? E caso, por exemplo, a mulher venha a contrair um novo relacionamento, um novo matrimônio, então o ex-marido ali, o ex-cônjuge também, ele tem participação na culpa ali, né? Conforme está escrito aqui na palavra de Deus, né? Porque ele fez com que ela cometa ali o adultério, né? E qualquer que se casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui esse texto vem trazendo aí esse potencial adultério e também a responsabilidade, né? Então, é quase que uma coparticipação no pecado por conta de uma não insistência na manutenção do casamento, né? Não vamos romper e tal, mas por essa atitude de rompimento, né, está colocando a pessoa numa situação, colocando outro cônjuge... Colocando outro em risco, né? Numa situação de risco. E aqui nós vemos a questão da responsabilidade, é um contexto aqui de casamento, mas nós podemos expandir isso para muitos outros aspectos. Os irmãos devem se lembrar, nós estudamos uma lição que falou sobre a questão da vestimenta. E fala que quando a vestimenta é inadequada, a pessoa que está se vestindo de uma forma inadequada, ela está sendo participante do pecado que é produzido na mente e na imaginação da outra pessoa. Às vezes nós pensamos, não, eu não tenho nada a ver com isso, a maldade está no coração da pessoa. Mas eu posso estar sendo esse agente de despertar a maldade no coração da pessoa. Isso me faz responsável. E esse contexto é semelhante. Eu sou coparticipante de um pecado que venha a acontecer, fruto do divórcio, né? E aí todas essas questões aqui nos trazem mais uma vez a reflexão na nossa mente para que possamos trabalhar cada dia mais para o casamento conforme a vontade de Deus, né? Sim. O casamento vitalício, para ser uma bênção. E aí nenhum desses problemas irão acontecer
em nossas vidas. Né? Exatamente. Devemos lutar, batalhar por isso. E a segunda parte, aliás, a pergunta B, ela complementa, né, aqui a pergunta A, quando diz assim: como a mesma conclusão surge do citado debate com os fariseus quando nos concentramos na última parte do versículo, quando o terceiro elemento se envolve nessa relação. O que Jesus diz? Isso. Então aqui, quando nós vemos aqui, ó, nesse texto agora de Mateus, na última parte, diz, ó, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, aquele homem, aquela pessoa está casando com uma pessoa que não estava livre para o casamento. Seja homem ou mulher, mas não estava livre para casar. Ainda que ele estivesse, né? Ainda que ele estivesse, mas a pessoa não estava livre para contrair um novo matrimônio. Então é o seguinte, ele estava livre, mas como a pessoa não estava, então ele também estava cometendo adultério. Muito bem. Agora, na pergunta C, como sabemos que Jesus não estava apresentando uma permissão para o divórcio e novo casamento enquanto o cônjuge ainda está vivo? E como precisamos olhar as evidências? Então, quando nós vemos aqui essa carta de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, ó, todavia aos casados, não eu, mas o Senhor. Aqui, ó. Mando, né? Mando, isso. Mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, nós vemos aqui, escrito por Paulo, mas na realidade aqui, orientação de Deus, né? Recomendação de Deus para nós, para os casais. Então, é o seguinte, que não se aparte. O ideal é que viva o casamento, que vive junto. Mas se apartar, que não contrai, então, um novo casamento. Exato. E é interessante que Paulo, ele enfatiza, olha, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Senhor que mandou, que enunciou essa regra. Porque, de repente, Paulo, talvez não fosse o caso, mas muitas vezes nós olhamos para contexto de separação e nós ficamos julgando as situações, falando, nossa, coitadinho desse, coitadinho daquele e tal, que, enfim, é muito inocente, ou aquele é muito culpado. Nós não conhecemos corações para fazer esses julgamentos. E às vezes nós somos tendentes a estabelecer, não, mas para aquela situação lá devia se separar mesmo. Não cabe a nós. Para nós cabe unicamente aquilo que a palavra de Deus diz. Como disse Paulo, né? Não quero colocar a minha opinião aqui. Eu quero apresentar o que o Senhor manda. E o Senhor manda é que devem permanecer juntos. Mas se por alguma razão a situação é para se separar, então, ainda que o texto fala da mulher, né? De uma forma especial, dá a entender que está se referindo à mulher. Mas aqui, tanto o homem quanto a mulher se separarem, ambos não estão livres para contrair um novo casamento. É assim que a Bíblia enuncia a questão. Às vezes, em algumas situações, nós somos tentados a arrumar desculpas, né? Igual comentou, não, nessa situação aqui, não, naquela situação. Sim. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, não tem exceções. Sim. Não tem para tal situação, tal. Não. Aqui a recomendação de Deus, a ordem de Deus, né? A ordem de Deus é clara, né? Então, sem nenhuma exceção. Isso. E como nós precisamos olhar as evidências, que é a segunda parte da pergunta? Então, nós precisamos analisar claramente a palavra de Deus, né? Aqui no meio da nota tem um trecho que nos ajuda bastante a entender, que diz o seguinte, é preciso discernimento para reconhecer a voz de Deus. Às vezes nós queremos interpretar alguns textos bíblicos para facilitar a nossa necessidade, para facilitar o que nós queremos, né? Mas a palavra de Deus ela é clara, principalmente com relação ao casamento. Temos muitos textos claros e evidentes com relação à ordem de Deus para um casamento único, para um casamento vitalício, sendo aí uma bênção para a família. E a gente volta a enfatizar nesse ponto algo que já mencionamos no tópico anterior. Não vamos buscar nas exceções, inclusive a nota traz, né, no último parágrafo ali, algo que era uma exceção, é um caso delicado, que tem até um parênteses ali explicando a situação do homem ali, e às vezes pessoas buscam essas cartas, esses textos aqui e acolá para tentar justificar uma situação de separação. Mas não vamos buscar essas exceções, que são questões assim bastante delicadas e que em muitas delas não podemos perceber nem tanta assim um direcionamento tão assertivo, né? E não vamos buscar esses pontos, esses textos, esses escritos para estabelecer uma regra. A regra é clara e está ali na palavra de Deus.
casou, vive-se casado com aquele cônjuge até a morte. Se em algum momento da vida dá algum problema, não é possível a reconciliação, então se mantêm afastados. Mas ambos estão impedidos de contrair novo casamento. Pois, segundo esse tópico, o novo casamento é adultério. É assim que disse Jesus, é assim que está escrito na palavra de Deus e não tem como fugir. Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo um contexto social onde a questão de divórcio tem sido algo muito acentuado, tocando mesmo pessoas muito próximas a nós. Então, quando nós trazemos aqui o que a palavra de Deus diz, é porque a palavra de Deus diz assim. E queremos falar com muito amor para vocês, que não estamos trazendo essas palavras para condenar a sua vida, mas para trazer a você a advertência que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos, com a graça e o poder de Deus, atentar para o que a palavra de Deus diz. Vamos investir no nosso casamento. As coisas não deram certo, vamos atentar então para o que a palavra de Deus diz para essas situações. Não vamos fugir para os contextos que nós queremos criar. É um risco muito grande. Existe condenação para isso. E nós não queremos que você, que de repente está vivendo uma situação dessa, se perca. Nós queremos que você também seja salvo. Assim como também temos trabalhado na nossa vida para sermos salvos. Porque talvez o meu problema não seja esse, não é este. Mas também temos as nossas lutas, são outros pecados. E todo e qualquer pecado pode nos tirar do céu. E aquilo que está claro diante de nós, quando vem uma lição, fala, é na alimentação, é no vestuário, é na forma como eu me comunico ou me relaciono com as pessoas, é na forma como estou com o casamento, é na forma como... Não importa, a lição vem para nós, puxando a nossa orelha, vamos aceitar a advertência de Deus. Não importa o ponto que estiver nos tocando, mas vamos aceitar a advertência de Deus e vamos buscar viver de acordo com o assim diz o Senhor. Essa é a maior garantia que nós temos de estar mais próximos dos céus. Porque se não andarmos dessa forma, a garantia é o oposto, né? De nós não alcançarmos aquilo que tanto almejamos, que é viver com Deus a eternidade.